Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a REURB, a Regularização Fundiária Urbana, e os projetos que abrangem esse tipo de processo. Meu nome é Eduardo Molina, eu sou geógrafo, diretor da Impigel e mestre em Planejamento Urbano. Pessoal, para se tirar uma regularização fundiária do papel e chegar lá no fim com a matrícula individualizada de cada lote, a gente tem uma tramitação administrativa que envolve tanto prefeitura quanto registro de imóveis. Hoje eu quero focar um pouco aqui para conversar sobre os projetos que envolvem a REURB, né? Então, primeiro de tudo, né, é o famoso levantamento planealtimétrico cadastral. É o levantamento, aquele mesmo que a gente utiliza para quando a gente vai fazer um loteamento, para quando a gente vai fazer uma obra, o levantamento topográfico, só que para a finalidade de regularização fundiária. Então a gente vai para campo, né, levanta lote por lote, certinho as divisas, procura entender se nessa área tem fatores ambientais, se tem linha de transmissão, como estão essas vias. Então a gente faz um mapeamento planealtimétrico cadastral completo da área para entender a situação dela. A partir desse levantamento planealtimétrico, a gente vai ter um panorama geral, uma visão, né, clara da situação atual da área, né? Então a gente vai conseguir entender quais são as dificuldades para ter as melhorias urbanísticas necessárias para a continuidade do processo. Quando a gente consegue vencer essa etapa do planealtimétrico, né, então a gente vai lá, conversa com as pessoas, conversa com as associações, quando tem associação, procura alinhar e lapidar todo esse levantamento para a gente ter com clareza quais são a conformidade de cada um dos lotes, se o tamanho está batendo com aquilo que a pessoa comprou. Nem sempre vai bater, na grande maioria das vezes não vai, né? Porque quando a gente vai para medir em loco, né, uma área, acaba tendo uma diferença ou outra. Então a gente procura comunicar as pessoas, deixar isso claro, né, para que ela entenda que ela tá sendo feito um trabalho responsável ali, né? Porque aquilo ali vai gerar uma matrícula da área dela. Então a gente procura fazer uma comunicação bem assertiva nessa primeira parte do projeto, para que a gente consiga então caminhar para o projeto urbanístico. Então depois, quando a gente consegue fechar esse projeto planealtimétrico, a gente monta esse projeto urbanístico inicial que vai para a prefeitura. E aí, em comum acordo com a prefeitura, a gente vai entender quais são as medidas que a gente vai ter que fazer de melhorias para que esse núcleo urbano seja inserido, integrado à dinâmica urbana. Então, o projeto urbanístico ele é fundamental, né? Ele vai ter como base o plano altimétrico, só que aí ele vai trazer esses elementos, né? Que é essa questão das larguras de via, se vai ter que ser implantado algum tipo de sistema de drenagem, algum tipo de sistema de esgotamento sanitário, né? Então, é nesse projeto urbanístico que a gente vai trazer as melhorias para esse núcleo urbano, sempre trabalhando junto com os órgãos públicos, né, de uma maneira que a gente consiga fazer um trabalho responsável e muito eficiente. E, paralelamente a esse trabalho técnico do planealtimétrico, do urbanístico, a gente desenvolve um estudo de desconformidades jurídicas, ambientais e urbanísticas. O que é isso, né? O que esse estudo ele traz, então, de informações para o processo de regularização fundiária? Esse tipo de estudo, pessoal, ele vai apontar as questões jurídicas que estão envolvidas naquela matrícula original da área. Então, toda a área que foi picotada lá, né, que foi parcelada, ela tem uma matrícula original. Então, a gente faz uma análise dessa matrícula, vê quais são os ônus que recaem sobre ela, entende como é que está a conformidade dela com as matrículas vizinhas, né? Então, é nesse momento que a gente, nesse estudo de desconformidade, que a gente consegue ter um apontamento geral das questões jurídicas que envolvem a documentação da área, e mesmo se existem alguns processos, né, porque é muito comum que existam processos ambientais rodando, né, algum tipo de penhora, algum tipo de fiscalização que houve de um órgão ambiental e que está lá como um auto de infração. Então é nesse estudo que a gente consegue demonstrar essas questões jurídicas ambientais. Então a gente faz análise da declividade da área, né? Procura fazer uma análise se existe remanescente florestal, APP, recursos hídricos, né? Então, a gente procura demonstrar todos, né, esses temas ambientais de uma maneira clara para que o órgão público possa, né, junto conosco, fazer as análises e entender a melhor forma de conduzir o processo de regularização de uma área por meio da REURB. E o urbanístico, né? Então é um estudo jurídico, ambiental e urbanístico.
Por que urbanístico? Porque a gente precisa entender como é que se dá a legislação urbanística do município, né? Os municípios, eles detêm algumas leis que a gente precisa ficar atento na hora de fazer esse tipo de projeto, né? Então você tem a lei do plano diretor, que ela vai ser uma lei guarda-chuva que vai abranger as outras leis urbanísticas do município, né? Que é a lei do perímetro urbano, a lei do sistema viário, a lei de uso e ocupação do solo e a lei do parcelamento do solo, que são fundamentais. Tem municípios ainda que tem também os códigos ambientais. Então, a gente precisa estar atento a isso para fazer uma análise completa e fornecer para o poder público um estudo, né, que vai dar para ele os direcionamentos para poder analisar as peças técnicas que a gente está apresentando ali para eles. Então, esse é um estudo que a gente fala que ele é transversal, né? Ele consegue conversar com todos esses projetos para ter uma linguagem clara e demonstrar o que está sendo proposto naquele núcleo. E finalmente a gente vai então para a individualização de cada mapa, de cada lote, os memoriais descritivos, né? E quando a gente consegue então aprovar tudo isso com a prefeitura fornece para nós a famosa CRF, né? Que é a Certidão de Regularização Fundiária, a qual a gente vai juntar com todos esses projetos e vai levar para o registro de imóveis. E no registro de imóveis vai ser feita a análise jurídica, né? O parecer jurídico sobre todo esse documento que está sendo levado lá, né? Essa juntada de documentos, e assim a gente consegue então chegar lá no final com aquela matrícula individual que traz a segurança jurídica para os moradores, né? Então, é um processo relativamente complexo, né? São vários projetos que são integrados a ele, mas o objetivo final é conseguir a segurança jurídica eficiente, né, para cada um dos moradores que estão ali naquele núcleo. Então, hoje eu falei um pouquinho com vocês sobre esses projetos, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, seu dislike se não gostou, e lembre-se de se inscrever no canal e ativar aqui o sininho para receber nossas notificações. Um abraço.